Eles cruzaram a fronteira com 3 filhos pequenos. Deixaram tudo para trás no Brasil. Casa, família, história, em busca de uma chance. Sem documentos, sem saber inglês, sem garantia de nada. Só com fé, coragem e o amor entre eles. Dormiram em porões apertados, trabalharam nas sombras, enfrentaram o medo da deportação todos os dias. Enquanto limpavam casas e reformavam paredes alheias, construíam silenciosamente o próprio futuro. Viram os filhos aprenderem a língua, enfrentaram doenças, passaram fome, mas nunca deixaram de sonhar. E passo a passo, tijolo por tijolo, transformaram a luta em conquista. Hoje, eles têm uma empresa nos Estados Unidos. Tem casa, clientes, funcionários e, mais do que isso, tem nome, dignidade e um lugar no mundo. Essa é a história de quem atravessou fronteiras com os pés e construiu uma nova vida com o coração. O sol castigava o sertão pernambucano com sua fúria diária, rachando a terra e os lábios. No vilarejo de Pedra Branca, a poeira era parte do cotidiano, colada nas roupas, nos sonhos, na pele de quem vivia com pouco. Era ali que moravam Jonas e Maria, casados há 10 anos, pais de 3 filhos. Lucas, de 8, Sofia, de 5 e Miguel, de apenas 2. Na sala simples de barro batido, o ventilador velho mal girava. Maria terminava de costurar um vestido para a vizinha, enquanto Jonas lia, em voz baixa, uma carta amassada, recebida de um primo que havia conseguido atravessar para os Estados Unidos 2 anos antes. Trabalho tem. É pesado, mas tem. Dinheiro entra. Não é vida fácil, não, mas é vida, cabra, vida de verdade. Repetia Jonas com os olhos marejados. Maria olhou para ele cansada. A gente não pode mais viver assim, Jonas. Os meninos merecem mais, disse ela, segurando a mão dele. Eu sei, e é por isso que a gente vai. As palavras pairaram no ar como uma sentença. Aquela decisão não nascia ali, mas crescia havia meses, talvez anos, entre noites de estômago vazio, contas impagáveis e o medo constante de ver os filhos adoecerem sem ter remédio para dar. Nas semanas seguintes, venderam tudo o que podiam. O que não podiam vender, deixaram com parentes. A viagem seria clandestina, por rotas perigosas. Um coiote cobrava uma pequena fortuna para levá-los da fronteira do México até o Texas. Pegaram um ônibus para São Paulo, depois avião até a cidade do México com documentos falsificados. Dali em diante, a jornada seria a pé. No deserto de Sonora, o calor era um inimigo invisível e os passos pareciam castigos. Lucas carregava a mochila com as roupas dos irmãos. Sofia caminhava agarrada à barra da saia da mãe. Miguel, febril, ia nos braços de Jonas. Anda, anda, gritou o coiote, um homem de olhar duro com a arma presa à cintura. Caminharam por dias. À noite, dormiam sobre a areia, cobertos por cobertores finos, abraçados uns aos outros contra o frio cortante. Maria cantava baixinho para os filhos dormirem. A voz dela era o último pedaço de lar. Na terceira noite, ouviram tiros ao longe. Narcotraficantes. O grupo com quem viajavam se dispersou. Um dos homens foi atingido. O coiote gritou para correrem em silêncio, sem luz. Jonas agarrou Maria pelo braço e correu com ela e as crianças, tropeçando nas pedras. Num momento, a lanterna de alguém iluminou o rosto suado de Jonas. Ele se jogou no chão, protegendo Miguel. Maria caiu de joelhos, arrastando Sofia. Lucas chorava baixinho, tremendo. Quando o silêncio voltou, não sabiam se tinham cruzado a fronteira ou apenas a morte. Maria fitou o céu escuro, estrelas brilhando sobre a escuridão. Seus olhos se encheram d'água. Se Deus deixou a gente passar dessa noite, a gente vai vencer. Vai dar certo, Jonas. Jonas assentiu, a voz embargada.
A gente vai construir um mundo novo, Maria, nem que seja do nada. A fronteira ainda não tinha sido cruzada, mas o ponto de não retorno, sim. O amanhecer no deserto veio sem aviso. Os corpos de Jonas, Maria e das crianças estavam cobertos de poeira fina. O silêncio era quase sagrado. O coiote reapareceu, com o rosto tenso e os olhos vermelhos de vigília. Levanta! Vamos terminar logo isso. Haviam cruzado a fronteira durante a fuga, disseram. Estavam agora em algum ponto do Arizona, mas não havia certeza. Só o calor, o cansaço e o medo. O coiote os guiou até uma caminhonete escondida atrás de um morro de pedras. Entraram rápido, Jonas de um lado com os filhos, Maria do outro, apertando os braços em torno de Miguel, que ainda ardia em febre. O motor roncou. Dirigiram horas por estradas de terra, até que chegaram a uma casa velha na periferia de uma cidade que jamais souberam o nome. Ali ficaram 2 dias, escondidos. Receberam comida simples, pão amanhecido, arroz com feijão sem sal e água em garrafas plásticas. Numa das noites, Jonas cochichou com Maria, os olhos fixos nas crianças, dormindo. O coiote falou com um cara que pode levar a gente até Boston. Ele cobra mais, mas diz que lá tem brasileiro, que é mais fácil arrumar trampo por fora. Maria olhou para os filhos, depois para Jonas. Se tiver escola para eles, eu vou, mesmo sem saber uma palavra de inglês. Escola vai ter, só precisamos sair daqui vivos. No terceiro dia chegaram 2 carros pretos. Homens de boné e tatuagens grossas desceram sem sorrir. Um deles olhou Jonas de cima a baixo. Eles são os 3 adultos e as crianças. São 5 no total, respondeu o coiote. O homem fez um gesto com a cabeça e apontou para o carro de trás. Eles vão na van, sem barulho. Maria hesitou. Eu vou com meus filhos, disse, firme. O homem franziu a testa. Ninguém vai separar vocês, senhora. Mas precisa confiar. Jonas segurou sua mão. Ela respirou fundo e entrou. A viagem até Boston foi longa, dura, silenciosa. Dormiram no carro, comeram lanches frios, fizeram as necessidades em postos de gasolina. O medo era constante de serem pegos, de serem traídos, de perderem uns aos outros. Mas também havia algo mais, uma pequena chama acesa entre eles, de que estavam juntos, vivos e agora no novo mundo. Chegaram numa madrugada chuvosa, deixados num beco atrás de um prédio com janelas quebradas. Um brasileiro chamado Reinaldo, primo distante do primo de Jonas, os esperava com um cobertor e 2 colchões velhos. Bem-vindos à América, disse ele com um sorriso cansado. É pouco, mas é seguro, pelo menos por enquanto. Maria olhou para o lugar. Mofo nas paredes, cheiro de cigarro velho, goteiras pingando no balde. Ela olhou para os filhos. Lucas dormia abraçado ao irmão. Sofia brincava com uma tampa de garrafa, os olhos ainda cheios de curiosidade. Jonas, ela sussurrou, estamos aqui. Agora começa o difícil, Jonas assentiu. Mas também começa o possível. O apartamento era um porão reformado, se é que se podia chamar aquilo de reforma. As janelas, pequenas e embaçadas, deixavam passar uma luz pálida durante o dia. O ar era úmido, o colchão no chão cheirava a mofo, e o encanamento fazia barulhos que acordavam as crianças à noite. Ainda assim, para Jonas e Maria, aquilo era um lar. O primeiro em solo americano. Reinaldo, que dividia o mesmo prédio, explicou logo no café da manhã. Aqui ninguém tem luxo, mas se trabalhar direito consegue as coisas. Eu arrumo uma faxina para Maria amanhã, e Jonas pode vir comigo na obra. Mas tem que ter cuidado. Se a imigração bater, a gente corre. Jonas respondeu sério, cortando pão velho com uma faca sem fio. Na manhã seguinte, Maria foi com Reinaldo até um condomínio de alto padrão, nos arredores de Newton. Sua função era limpar os apartamentos enquanto os donos estavam fora. Carregava baldes pesados,
lavava banheiros luxuosos com azulejos tão limpos que refletiam seu rosto cansado. No fim do dia, recebeu $80 em dinheiro. Olhou para as notas por alguns segundos, como quem encara um milagre pequeno, suado. Isso dá para comprar leite para as crianças a semana inteira, disse a si mesma, sorrindo apesar da dor nas costas. Jonas, por sua vez, passou o dia carregando blocos de concreto num canteiro de obras. Não falava inglês, então seguia instruções por gestos e gritos. O patrão, um americano gordo e mal-humorado chamado Greg, resmungava sempre que via Jonas se atrapalhar. "Hey, Brazilian, faster!" gritava, batendo na parede de madeira com a prancheta. À noite, Jonas voltou para casa com os ombros cobertos de cimento seco. Os dedos estavam feridos, mas seu rosto tinha outro brilho. "Consegui, 40 por hoje. Reinaldo disse que amanhã talvez me deixem cortar madeira." Naquela noite, cozinharam arroz com ovos numa panela velha emprestada. As crianças comeram rindo, sentados no chão, usando uma caixa como mesa. Maria olhou ao redor e percebeu que, apesar de tudo, estavam construindo algo, tijolo por tijolo, invisível, mas real. "Sabe o que eu pensei hoje?" disse Maria, enquanto lavava os pratos com água morna num balde. "O quê?" "Que a gente podia aprender inglês juntos. Você à noite, eu de manhã. Tem uma igreja brasileira aqui perto", Reinaldo comentou. "Tem aula de graça." Jonas assentiu. "Vai ser bom. Para os meninos também. A gente precisa disso se quiser crescer aqui." Lucas, que ouvia escondido, interrompeu. "Mãe, eu posso ir para a escola?" Maria se ajoelhou ao lado dele, tocando seu rosto com carinho. "Pode, meu amor, e você vai, prometo. A gente só precisa de um tempinho." Enquanto as crianças dormiam, Jonas e Maria escreveram uma lista em um caderno velho. Aprender inglês, conseguir escola para os meninos, juntar dinheiro, abrir um negócio, sonhos ainda distantes. Mas pela primeira vez, pareciam possíveis. As manhãs em Boston eram frias, principalmente para quem vinha do sertão. Maria vestia Sofia com 2 calças finas, meias sobre meias, e um casaco rosa doado por uma senhora da igreja. Miguel ia no carrinho velho, com uma manta azul cobrindo até o nariz. Lucas, já mais crescido, insistia em usar o boné que ganhara de Reinaldo, símbolo de um orgulho que ele mesmo ainda não sabia explicar. Jonas saía antes do sol nascer. O trabalho na obra agora envolvia cortar madeira e medir vigas. Ele aprendia aos poucos, observando os colegas, decorando palavras como nail, hammer, ladder. À noite, chegava com os joelhos doendo, mas os olhos sempre buscando um motivo para continuar. "Peguei mais 2 dias fixos", disse ele certa vez, tirando os sapatos encharcados. "Se continuar assim, mês que vem a gente consegue alugar um lugar só nosso. E eu vou começar a limpar sozinha a casa da dona Ellen", respondeu Maria. "Ela gostou de mim. Disse que sou quieta e caprichosa. Acho que é bom, né? Muito bom. É o começo." No domingo foram à igreja brasileira, um salão alugado no subsolo de um mercado português, com bancos de plástico, luzes fluorescentes e cheiro de café passado. Lá encontraram rostos familiares, nordestinos, mineiros, paulistas, todos com sotaques misturados pelo tempo e pelas lutas comuns. Gente com medo e esperança, como eles. Após o culto, Maria conversou com uma senhora chamada Celeste, que ofereceu aulas de inglês voluntariamente. "É básico, mas ajuda. Vocês vêm toda terça e quinta e trazem os meninos. Tenho livros infantis também." Maria agradeceu com os olhos marejados. À noite, sentou com Lucas na mesa improvisada e o ajudou a desenhar as letras do alfabeto. "Isso é um A, igual em amor, lembra? E esse é B, de Brasil?" Ele respondeu sorrindo. 2 meses depois,
Lucas foi aceito numa escola pública próxima. Maria chorou o caminho inteiro de volta para casa, sozinha, depois de deixá-lo lá. As mãos tremiam, não de medo, mas de alívio. O uniforme era emprestado, a mochila rasgada, mas ali dentro estava o que ela mais queria, um futuro para os filhos. Mas nem tudo era progresso. Numa madrugada, bateram na porta. "Immigration! Open the door!" O coração de Maria parou. Jonas a olhou em pânico. Os dois correram, pegaram as crianças e se esconderam no armário dos fundos. Reinaldo, que também morava ali, atendeu a porta. Eram 2 agentes, mas não estavam procurando por eles. Buscavam outro homem, do andar de cima. Quando o barulho cessou, Maria saiu do armário tremendo. "A gente nunca vai estar seguro aqui, né?" Jonas a abraçou. "Mas a gente vai crescer, mesmo com medo. A raiz cresce na pedra, Maria, e a nossa já está se fincando nessa terra, custe o que custar." A neve começou a cair em janeiro. Para as crianças, foi encanto imediato. Bolas de neve, bonecos mal formados no quintal da igreja, a alegria inocente de quem ainda não entende o peso das estações. Para Jonas e Maria, o frio era um inimigo silencioso. Entrava pelas frestas da janela, congelava os canos do banheiro compartilhado, endurecia os dedos antes mesmo do café da manhã. Mas era também o sinal de que o tempo estava passando. 1 ano desde a chegada. 1 ano de lutas, quedas, pequenas vitórias e promessas silenciosas. Jonas agora trabalhava como ajudante fixo numa empresa de reforma de interiores. Havia aprendido a usar ferramentas elétricas, a ler plantas simples e, mais importante, a falar. O básico com os colegas. "Good job, Jonas", dizia seu chefe, um homem prático chamado Bill, sempre com um cigarro entre os dedos. "Thank you, boss", respondia ele, sorrindo tímido, mas com orgulho. Maria continuava a limpar casas. Agora, com 3 clientes fixos. Aprendera a usar expressões como deep cleaning, "I'll bring my own supplies", e já começava a entender os diálogos dos filmes que Sofia assistia repetidamente na TV. Nas noites de domingo, sentavam juntos para organizar o orçamento. "Se a gente juntar mais 2.000, consigo financiar um carrinho usado", disse Jonas, mostrando a planilha no caderno. "E com carro, você pode pegar mais serviço. Eu também posso ir mais longe. Tem umas casas boas em Waltham", disse Maria, anotando tudo com letra miúda. "A gente vai sair desse porão. Vai ver." Em paralelo, Lucas já falava inglês com fluência. Corrigia os pais com paciência. "Mãe, não é tanque, é thank you", com a língua no dente. "Olha, ó, thank you." Maria ria, meio orgulhosa, meio humilhada. "Vê se não esquece o português, viu?", dizia, puxando-o para um abraço. Mas os desafios vinham sem aviso. Numa tarde gelada de fevereiro, Miguel teve uma convulsão. Maria estava limpando uma casa quando recebeu a ligação da babá da igreja. Correu pelas ruas congeladas, chegou em desespero ao hospital. Jonas chegou minutos depois, coberto de pó de gesso, sem fôlego. "Ele vai ficar bem", disse o médico em inglês rápido. "Foi febre alta. Damos um remédio. Ele precisa descansar." Maria desabou em lágrimas agarrada a Jonas. Mais do que medo era o cansaço. "Eu só queria que fosse mais fácil", sussurrou. "Mas se fosse fácil, não era nosso", respondeu Jonas com a voz firme. "A gente é luta, Maria. Mas nossa luta tá virando coisa de verdade." Naquela noite, depois de colocarem Miguel para dormir, escreveram mais uma linha no caderno de metas: registrar a empresa de limpeza. Era o primeiro passo para sair da sombra dos patrões, para deixarem de ser apenas sobreviventes e virarem donos do próprio destino. O dia em que Maria viu o nome dela impresso num documento oficial americano com o cabeçalho City of Boston Business Certificate, ela chorou. Chorou como chorou no parto de cada filho, como chorou ao cruzar o deserto. Mas aquele choro era outro. Era semente brotando, tijolo virando fundação.
Maria's Cleaning Services. É, simples, né? Disse ela, com o papel entre os dedos. Jonas sorriu, com o rosto cansado e orgulhoso. Simples, mas é nosso. Ninguém mais pode tirar. Conseguiram o registro com a ajuda de Celeste, da igreja, e de um contador brasileiro que Reinaldo conhecia. Custou $200, uma fortuna para eles. Mas agora Maria podia fazer contratos formais, emitir recibos e, o mais importante, sonhar alto sem medo. E o seu nome também vai estar em um papel desses, viu? Disse ela a Jonas, certa noite, enquanto costurava a bainha de um uniforme de faxina. Um dia, Jonas Renovations vai reformar casas grandes, dessas que você pinta hoje para os outros. Jonas riu, envergonhado. Primeiro eu preciso aprender a falar mais que ok e boss. Você já fala com a alma. Isso é mais que inglês. Os meses seguintes foram de crescimento lento, mas constante. Maria conseguiu mais 2 casas, todas por indicação. As clientes adoravam seu capricho e sua discrição. Jonas começou a pegar pequenos trabalhos nos fins de semana. Pintar um quarto, consertar uma cerca, trocar piso de banheiro. Pegava os serviços pelo Craigslist com a ajuda de Lucas, que já traduzia os anúncios com fluência. Mãe, esse aqui diz que é só montar armário. Eu posso ir com o pai e traduzir. Maria hesitou. Lucas tinha apenas 9 anos, mas já carregava o espírito de quem tinha cruzado uma fronteira invisível. Você ajuda, mas só se prometer que me avisa se tiver alguma coisa estranha. E nada de levantar peso. Prometo, vai dar certo. Começaram a guardar dinheiro num envelope escondido dentro do fogão velho, o cofre da família, como Lucas apelidou. Ali iam colocando os lucros extras, as gorjetas, os trocados dos fins de semana. O objetivo? Um carro próprio. Algo simples, confiável, que desse liberdade. Mas a tensão seguia. Em março, a imigração fez uma batida numa obra em que Jonas quase trabalhou. Um amigo, Pedro, foi deportado. A notícia caiu como uma pedra no estômago. Ele não vai voltar tão cedo. Estava sem advogado, sem nada, contou Reinaldo ao telefone. Jonas passou a dormir mal. Acordava sobressaltado com sons de sirenes, sombras no corredor. A gente está construindo, mas parece que tudo pode cair de novo, disse ele uma noite. E se cair, a gente reconstrói, respondeu Maria com firmeza. Porque agora a gente tem onde cair. A gente tem um chão, o envelope no fogão crescia, o nome de Maria estava registrado, o telefone tocava com novas oportunidades, e pela primeira vez eles não sentiam que apenas viviam nos Estados Unidos. Começavam, finalmente, a pertencer. O primeiro carro da família foi um Honda Civic 2006, cinza, com o para-choque dianteiro meio solto e cheiro persistente de gasolina velha. Mas para Maria era um carro de luxo, para Jonas uma ferramenta, para os filhos uma nave espacial. Dá para ir na escola sem pegar 2 ônibus, gritou Lucas, pulando no banco de trás. E não precisa mais esperar a carona da irmã da vizinha para ir trabalhar, disse Maria, girando a chave pela primeira vez. O carro foi comprado com o dinheiro do cofre do fogão e a ajuda de um mecânico brasileiro, que garantiu que o motor estava bom. Era o símbolo do próximo passo, independência. Maria ampliou o raio de atuação da sua empresa. Agora atendia bairros mais afastados, com casas maiores e melhores pagadoras. Investiu em produtos próprios, fez um cartão de visitas simples e convenceu 2 amigas da igreja a trabalharem com ela. Vai ser uma equipe pequena, mas precisa ser confiável. A cliente americana não gosta de conversa demais, nem de atraso. Orientava ela com segurança. Enquanto isso, Jonas fechava seu primeiro serviço solo. A reforma do porão de um casal haitiano em Dorchester. Levou Lucas como intérprete e passou 3 dias medindo, comprando material, fazendo orçamento. Eles gostaram da nossa proposta. Pagam em 2 vezes.
disse de volta ao porão onde ainda moravam, segurando um bloco de notas. Maria o olhou como se visse outro homem. Ou o mesmo, agora mais alto por dentro. Você conseguiu, Jonas. Você é um empreiteiro agora. Eu sou quase, mas um dia sou mesmo. Os filhos também avançavam. Miguel, agora com 5 anos, já falava inglês melhor que português, e Sofia dizia que queria ser professora como a Miss Júlia. Lucas era o tradutor da família, o guia nos mercados, no banco, nos formulários online. Mas a sombra da ilegalidade continuava. Numa segunda-feira de abril, Maria recebeu um aviso. Uma cliente regular fora questionada por vizinhos sobre sua faxineira estrangeira. Ela disse que confia em mim, mas pediu para eu não ir por umas semanas. Contou em casa com o olhar vago. A gente vai perder ela? Perguntou Jonas. Talvez, ou talvez não. Mas me fez pensar. Naquela noite, depois que os filhos dormiram, abriram o computador. Jonas tinha ouvido falar de um advogado de imigração que fazia consultas com desconto. Marcaram uma visita. Queriam saber se havia caminho, qualquer caminho, para sair das sombras. Se a gente regulariza, Jonas, tudo muda. A empresa cresce, você pode assinar contratos grandes, pegar crédito, até tirar carteira de motorista de verdade. E parar de fugir toda vez que vejo um carro da polícia. Os olhos se encontraram. Havia medo ali, mas também algo novo, visão. Não só de sobreviver, mas de crescer, prosperar, florescer. Do lado de fora, a primavera começava a desenhar flores nos cantos sujos da calçada. Era um sinal. As raízes, apesar do cimento, estavam vivas. 2 semanas depois, sentaram-se nas cadeiras acolchoadas do pequeno escritório do advogado. Um espaço apertado, com estantes cheias de livros de direito, uma bandeirinha dos Estados Unidos sobre a mesa e um crucifixo preso na parede. O caso de vocês é delicado, disse o advogado, um senhor calvo e gentil, chamado Dr. Romero. Mas não é impossível. Jonas apertou forte a mão de Maria debaixo da mesa. O som do relógio na parede parecia mais alto do que a própria voz do homem. Com os filhos matriculados na escola, o tempo que vocês já estão aqui e o fato de nunca terem tido problemas com a polícia, a chance de aplicar para um processo especial de regularização por razões humanitárias e familiares. Vai ser um caminho longo, custa caro e exige paciência, mas existe um caminho. Quanto tempo? Perguntou Maria com a voz hesitante. De 2 a 5 anos. Mas nesse tempo, se o processo for aceito, vocês podem sair da ilegalidade. E no fim, se tudo der certo, terão a residência permanente. Quando saíram do escritório, não havia pulos de alegria. Havia um silêncio profundo. Andavam de mãos dadas, os passos lentos, como quem carrega um tesouro frágil. A gente começou cruzando um deserto, disse Maria, olhando para o céu, azul e aberto como um mar sem fim. Agora a gente está cruzando outro, mas esse tem estrada. O tempo passou. 2 anos se transformaram em progresso. Jonas oficializou a própria empresa, Reformas e Pinturas. Jonas Litda. Tinha 2 funcionários fixos, todos brasileiros, todos com histórias parecidas. Maria agora coordenava uma equipe com 5 mulheres. Compraram uma van branca usada, com o nome da empresa pintado nas laterais. Simples, mas cruzava as ruas, de Boston como uma bandeira de vitória. Lucas entrou no ensino médio com louvor. Sofia ganhou um prêmio de leitura na escola. Miguel fazia desenhos de casas com jardins e escrevia papai e mamãe com letras coloridas. Num sábado de verão, organizaram um churrasco no quintal alugado da casa, que agora chamavam de lar. Reinaldo estava lá, ainda firme nas obras, agora com documento e processo em andamento. Celeste, a professora da igreja, levou um pudim. O antigo chefe de Jonas apareceu com um boné e uma garrafa de vinho. Você conseguiu, meu amigo,
disse ele abraçando Jonas com força. Ainda não, mas estamos no caminho. Mais tarde, Maria pediu silêncio. Pegou o envelope com o selo do serviço de imigração. Estava guardado havia 3 dias. Esperaram todos estarem juntos para abrir. Ela rasgou devagar, tirou o papel, leu, releu. Os olhos se encheram. Aprovados. A carta está aqui. Nossa residência permanente. Silêncio. Depois, aplausos, gritos, lágrimas, Lucas pulando, Sofia abraçando Miguel, Reinaldo batendo palmas como se fosse um gol. Jonas, quieto, ajoelhou no gramado e encostou a testa na grama. A gente venceu. Maria! Ela se abaixou e o abraçou por trás. A gente construiu. Tijolo por tijolo, lá do sertão até aqui. E agora, a gente criou raiz. Naquela noite, sentaram-se no banco da frente da van, olhando as luzes da cidade brilhando ao longe. E agora, o que a gente faz? Perguntou Maria. Jonas respondeu, com um sorriso cheio de futuro. Agora a gente sonha alto, porque o céu, meu amor, o céu é nosso.